Senhor presidente, senhores vereadores, domingo, ontem, dia 17 de setembro, terceiro domingo do mês de setembro, está no nosso calendário oficial do município a comemoração da escola dominical. A história da escola dominical é muito interessante, porque ela surgiu por volta do ano 1780 como um experimento de Robert Hakes, na cidade inglesa de Gloucester, quando ele percebeu que muitas crianças em idade escolar estavam fora das instituições, até porque não havia mesmo instituições suficientes para aquela faixa etária para as crianças. E o Robert Hakes, que era um jornalista inglês, percebendo a necessidade de acolher as crianças e começar um trabalho de alfabetização com elas, acolheu em uma pequena cozinha, né, uma pequena sala improvisada, aproximadamente 30 crianças, e começou a dar aula de gramática, de matemática, de alfabetização e também de estudos sobre Deus, utilizando a Bíblia Sagrada. E ele fez isso, inclusive, aos domingos, porque naquela época, infelizmente, as crianças eram utilizadas, eram exploradas como mão de obra barata da, então, indústria inglesa. E ele, percebendo que essas crianças não tinham oportunidade de alfabetização, porque trabalhavam durante a semana, ele então começou a trabalhar os domingos com essa criança, e ele teve muita resistência, até mesmo dos próprios religiosos, que achavam que não era lícito estudar aos domingos, porque domingo era um dia que as pessoas iam à igreja. Então, esse jornalista teve uma série de dificuldade inicial, mas ele não é o pioneiro nesse tipo de atividades, nobre vereador Flores, que conhece o projeto de escola dominical. Então, ele, apesar de ter essa experiência por 3 anos em Gloucester, na Inglaterra, existiram outras pessoas que tentaram também essa experiência, mas enfrentaram dificuldade. Porque, como eu disse, o domingo era um dia considerado muito sagrado para qualquer outra atividade, senão atividades espirituais, religiosas. E como a intenção era alfabetizar, ensinar as disciplinas exatas e também humanas, obviamente, então foi o que levou a algum tipo de resistência. Mas depois de 3 anos de trabalho, de atividades, o Robert Hakes resolveu fazer uma matéria do seu experimento, dessas atividades aos domingos, com crianças, e foi um grande sucesso. Quando ele fez a publicação, publicou isso aqui no jornal Gloucester Journal, caiu assim como uma solução. Ao invés de encontrar as resistências que encontrava anteriormente, os religiosos e as outras pessoas viram que poderia ser uma grande solução, já que muitas crianças eram exploradas durante a semana e não tinham a menor oportunidade nem chance de estudar. Então começaram a estudar aos domingos. Claro que o tempo foi passando e a Inglaterra apresentou uma rede pública de educação, onde as crianças não tinham mais necessidade de aprender disciplinas como gramática, alfabetização mesmo, ou outras atividades aos domingos, porque aí começaram a aparecer uma série de leis protegendo a infância, a primeira infância, e então ficou apenas ao domingo a escola bíblica. Por isso que ela passou a ser chamada então escola bíblica dominical, porque as crianças passaram a ter a oportunidade então de estudar durante a semana. No Brasil, essa instituição veio só no século XIX, né, quando os metodistas trouxeram para o Brasil, no Rio de Janeiro, essa experiência com os estrangeiros, né? O missionário Justin Spalding, metodista, trabalhou em 1841
com crianças tanto de estrangeiros, né, como de brasileiros. Foi a primeira experiência aqui no Brasil. Mas, como a Igreja Metodista tinha vindo, eram missionários enviados pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos passou, então, pela Guerra de Secessão, esses missionários precisaram retornar para a América do Norte. Então, parou essa atividade educacional, confessional. Aí, só em 1855, que os escoceses, Robert e Sarah Cayley, abriu a primeira escola dominical no Brasil, na cidade de Petrópolis, onde era então a capital do Império, e nós já estamos falando do segundo período do Império, né, o auge do Império brasileiro. Nesse período, então, que começou as primeiras experiências de escolas bíblicas dominicais com os brasileiros, e também com essa visão de ajudar a criança a melhorar a sua alfabetização, despertar nela o interesse pela leitura, e, claro, também o trabalho de conhecimento bíblico. E assim, nunca mais parou a escola dominical. Desde 1855 até hoje, é uma instituição muito presente, principalmente nas igrejas de tradição protestantes. As muitas denominações evangélicas acolheram essa ideia, e quase todo domingo, então, pela manhã, tem essas atividades. No caso de Campinas, Campinas hoje, há um cálculo aproximado de mais ou menos 35% da população ser de confissão evangélica, ou de influência evangélica, ou de tradição protestante. E isso é muito presente na população, a ideia da escola dominical. E aproximadamente 100 mil pessoas em Campinas, aos domingos pelas manhãs, estão nas classes bíblicas, participando da escola bíblica dominical. O que se discute lá? Normalmente são temáticas religiosas, mas também tem temáticas de cidadania, de saúde, de profissão, então, de políticos, assuntos ligados a questões políticas, da própria sociedade, da cidade. Então, embora os principais temas sejam, sim, temas religiosos, se trabalha também temas de naturezas da sociedade, temas sociais, políticos e culturais relevantes. E aqui, na nossa cidade de Campinas, eu tive a oportunidade de trazer essa ideia, já que mais de 100 mil pessoas estão nas escolas dominicais. Então, eu sugestionei para essa casa, no ano de 2015 e 2016, que nós colocássemos no calendário oficial do município o dia da escola dominical a ser comemorado no 3º domingo de setembro, que é o dia nacional da escola dominical. E a casa acatou, foi aprovado, e o prefeito Jonas Donizete sancionou, e hoje a lei 15.192 de 2016, que colocou, então, o dia da escola dominical no calendário oficial de eventos da cidade de Campinas. E ontem, então, tivemos um grande evento ali na Concha Acústica, ali no Parque do Taquaral, onde foi apresentado, foi comemorado oficialmente esse dia na Municipalidade de Campinas. Tivemos um grande evento, com muitas pessoas participando, a banda da Vitória esteve lá, apresentando uma série de louvores, de músicas gospel e tradicionais. Muita gente que estava fazendo seus exercícios pararam para apreciar a boa música, e tivemos então a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa história que eu estou compartilhando com vocês. O mais importante é que a tradição protestante, ela está muito associada à educação. Não é à toa que, basicamente, a grande obra da pedagogia é a didática magna, e quem compôs foi Comênus, um grande pastor protestante. Então, o protestantismo está muito ligado à questão da educação por causa da leitura da Bíblia. Porque quando a pessoa vai para uma igreja evangélica, ele tem que aprender a ler, para poder ler a Bíblia. Então, é muito importante a ideia da educação, e principalmente esse ano que o protestantismo está se completando 500 anos. 1917, 2017, 500 anos de fé protestante. Então, eu aproveitei essa oportunidade para parabenizar a todos que participaram do aniversário do dia da escola dominical, que ocorreu domingo, dia 17 de setembro,
aqui na nossa cidade e em todo o Brasil. São essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite a todos.